Então, estamos chegando a praticamente mais um livro aí finalizando, 1 Samuel, contando a história e a transição do povo de Deus de uma época de juízes para uma época de reinado, a história de Saul, a história de Davi também surge como o foco principal aqui no povo de Deus. Mas nos últimos capítulos, hoje nós vamos estudar aqui do capítulo 28 até o capítulo 30, nós vamos ver aí o final da vida de Saul, as suas últimas atitudes, os seus últimos erros, uma vida marcada por erros, uma vida marcada por escolhas erradas, que levam a uma linhagem real ser destituída do plano de Deus. Então, 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica. Esse é o propósito que Deus tem nos dado a honra de fazer nesse ano. Espero que tenha sido até aqui já frutos de bênção na tua vida e que daqui em diante ainda possa abençoar muito mais a tua vida. Então te peço desde já, compartilhe esses vídeos com outras pessoas para que eles possam também estudar da palavra de uma maneira simples, de uma maneira descomplicada e de uma maneira que faça, que crie um real relacionamento com o Senhor na vida deles. Amém? Capítulo 28, 1 Samuel, nós vamos ver que no desespero de Saul e aquela perseguição toda, um homem que se perde completamente, o Espírito Santo se aparta da sua vida e ele começa a cometer inúmeros erros, inúmeras falhas. Aqui ele comete um erro procurando por uma vidente. Nós vimos nos últimos capítulos que Saul, ali na sua loucura, naquela perseguição total contra Davi, ele acaba assassinando a todos os sacerdotes, ele mata os profetas do Senhor por um devaneio, por achar que eles estavam protegendo a Davi e tudo mais. Ele acaba cometendo essa atrocidade contra os sacerdotes de Deus. E vai nos dizer aqui no capítulo 28 que os filisteus, os maiores inimigos de Deus nesse momento, atacaram mais uma vez Israel e Saul fica completamente perdido, sem saber o que fazer, e agora ele não tinha mais Samuel para dar instruções de como ele poderia viver a sua vida. Então, com quem ele podia se aconselhar? Essa era aqui a grande questão, com quem Saul poderia ter um aconselhamento, a quem Saul poderia buscar uma direção do que fazer naquele momento. Além disso, ele havia assassinado, como eu já disse, todos os sacerdotes. Em outras palavras, aqui resumindo a situação, o contexto de Saul, ele estava completamente sozinho. Ele não tinha para quem pedir ajuda, ele não tinha para quem recorrer. Para piorar, a sua obsessão por Davi fez esquecer das demais necessidades do reino, fez ele esquecer das demais necessidades do povo, da sua própria família, que caso estivesse atento, por exemplo, ele poderia se preparar melhor para o ataque, ele poderia defender melhor os interesses do reino, mas nós estamos falando de Saul e ele era completamente às avessas, era um homem completamente fora da curva, um homem que não olhava como deveria, que não pensava e muito menos agia como se esperava de um rei, como se esperava de um sacerdote, como se esperava de um homem de Deus. Então Saul é um exemplo daquilo que nós não devemos fazer, daquilo que nós não devemos seguir. Então, infelizmente, nós vemos aqui que Saul faz as escolhas erradas e a pior escolha que ele teve, a pior escolha que ele fez na sua vida foi de caminhar sem o Senhor. Talvez os erros que ele cometeu poderiam ser aliviados e todos nós, eu, você e todos os homens, inclusive homens de Deus, vão cometer falhas, mas a pior falha que Saul comete é decidir caminhar segundo as suas próprias vontades, seguir caminhar segundo o seu próprio entendimento, uma vez que isso afasta o Senhor da sua vida e tudo começa a ruir. Sem Deus e sem rumo, Saul apela, ele vai secretamente consultar uma das poucas médiuns que habitavam a região, pedindo ali que ele invocasse o espírito de Samuel. O capítulo 28, aqui no versículo 14, no versículo 5, por exemplo, vai dizer o seguinte: quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas não lhe respondeu, e nem por sonhos, nem por Urim, e nem por profetas. Urim, só para lembrar, a veste sacerdotal, ela tinha duas pedras ali, ela tinha as 12 pedras de Israel, mas tinham duas pedras específicas, que eram o Urim e o Tumim,
que quando eles, o sacerdote ali na época, buscavam a direção, buscavam a resposta do Senhor e não encontrava, automaticamente ele ele alcançava essa resposta através dessas duas pedras. Então Samuel, ele fez de tudo que ele podia. Óbvio que ele não tinha muitos sacerdotes para consultar, afinal de contas ele havia matado todos eles, então a quem ele iria recorrer? Isso causa um grande desespero. Preocupado com toda essa situação, ele lembra que havia uma médium e que ele deveria então ir buscar uma consulta com ela. Olha o absurdo, olha o tamanho erro, olha o tamanho fracasso que foi o reinado de Saul. Um homem que por uma vaidade, por uma cegueira, ele mata os profetas, ele mata os servos de Deus e agora ele tem que recorrer a alguém que não serve ao Senhor, alguém que não tem aliança com Deus, alguém que faz aquilo que o Senhor abomina para poder ter uma resposta do sacerdote de Deus que já se foi. Então, esse contexto aqui, ao perceber que ela era uma mulher, quem era a mulher, ele teme. Contudo, Saul a tranquilizou para que ela fizesse o ritual. Ela teme que Saul fosse ali também alguém que viesse assassiná-la. Ela já estava sabendo de tudo o que aconteceu com os profetas de Deus e ela teme. Ela fala, poxa, mas eu sei o que Saul fez com todos os profetas, eu sei o que o Saul fez com os sacerdotes. Quem me garante que ele não vai fazer isso contra mim também? Esse é um grande receio. Ele não inspira confiança, ele não inspira um conforto, ou seja, todos aqueles que se aproximavam de Saul ficavam receosos do que poderia acontecer. E ele segue esse ritual para que ela consultasse o espírito de Samuel. Essa aqui é uma grande discussão que tem, tá, na Bíblia. Muito se discute se era ou se não era Samuel, na visão que ela tem. Eu simplifico esse fato dizendo que essa aqui é uma prática abominável ao Senhor e proibida no meio do povo. Deus, ele sempre vem trazendo ensinamentos para nós, e para quem está aqui desde o começo nos livros, nós temos visto o quanto o Senhor, ele abomina esse tipo de prática de adivinhações e de culturas misticiosas que não adoram ao Senhor e que buscam sim em outras soluções. Deus, ele abomina tudo isso. Saul, ele deveria de fato ter orado a Deus, ele deveria ter buscado a face de Deus, ele deveria ter se arrependido para ter uma resposta de Deus. É muito claro que Saul não obtém as respostas que ele deveria ou que ele almejava do Senhor, porque ele vivia ali, ele estava confuso, ele estava inundado no seu pecado, ele estava inundado nos seus erros, nos seus achismos, no seu orgulho, na sua arrogância. Então como que eu posso ouvir a Deus mergulhado nesse tipo de comportamento? Como eu posso ouvir a Deus? Como eu posso discernir quais são as vontades de Deus para a minha vida? Quais são as vontades de Deus para os obstáculos que estão à minha frente? Se eu estou olhando somente com os olhos da vaidade, com os olhos do orgulho, com olhos de pecado, Deus não vai fazer parte com isso. E Saul, ele recorre aos outros meios. É exatamente um retrato do que foi o reinado de Saul. Então, em vida, nós vemos que a apostasia, ela se torna cada vez mais intensa e em breve isso lhe causaria a morte. Os versículos 14 em diante, ela busca então, essa médium, ela encontra, ela diz ali que viu um espírito e que esse espírito ela acreditava ser Samuel. Então, ele diz o seguinte, Samuel, versículo 15, perguntou a Saul, por que me perturba fazendo-me subir? Então responde Saul, estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos, por isso te chamei, para me dizeres o que fazer. Olha quão perdido estava Saul. Olha quão perdido estava Saul. E disse Samuel, por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou o seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por intermédio de mim. Rasgou de suas mãos o reino e deu ao seu próximo, a Davi. Porque você não obedeceu o Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas, ele lhe faz isso hoje. E o Senhor o entregará, você e o povo de Israel, na mão dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. E consequentemente, ao receber então esse diagnóstico de que o reino para ele acabou, de que o fim dele está decretado, que já há um ponto final de Deus
preparado para a vida de Saul, obviamente ele cai com o rosto em terra, é o que diz o versículo 20. Na mesma hora Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram porque ele tinha passado aquele dia sem se alimentar, ou com fome e com sede. Então o decreto de Deus está estabelecido. Infelizmente, Saul marcou a sua própria história com os seus erros, com suas falhas e principalmente com a sua falta de devoção e responsabilidade com o reino. E aí, já indo para o capítulo 29, nós vamos ver aqui que Davi, Davi que estava hospedado ali em terras filisteias, agora vai surgir uma desconfiança sobre ele. Em 1 Samuel capítulo 29, nós vamos ver que o Senhor ele dá um grande livramento a Davi, criando aqui uma situação que o impede de lutar contra os filhos de Israel a favor dos filisteus. Davi estava ali refugiado, ele só queria sair desse contexto de guerra, de perseguição, ele só queria viver em paz. Esse era um resumo básico do que Davi estava vivendo. Ele queria viver em paz, ele não queria saber de guerra, ele não queria saber mais de luta, ele não queria saber de nenhum tipo de conflito. Ele queria ali viver a sua vida tranquilamente. Afinal de contas, Davi já estava por anos, por praticamente uma década vivendo, fugindo de Saul. Então você imagina o coração desse homem como estava. E agora, o rei filisteu, daquele momento, aquele rei que deu abrigo a Davi, ele o chama, ele o convoca junto aos seus soldados para ser parte da sua guarda pessoal contra um ataque, em um ataque contra Israel. E aí você imagina o conflito que seria para Davi lutar contra o próprio povo, lutar contra o seu próprio povo. E nessa altura do campeonato, o desespero de Davi é tão grande que ele aceita. Ele aceita ir contra essa batalha, contra o povo de Israel. Ele não tem problema algum, ele aceita. Mas Deus é um Deus que tem propósitos, sonhos, planos que são muito maiores do que as nossas vontades, do que os nossos entendimentos ou da falta deles. Porque nesse momento, olha o que vai acontecer. Os próprios filisteus vão se levantar, os líderes dos exércitos filisteus vão se levantar contra essa postura ou contra essa determinação do rei, querendo que Davi vá ao combate. Nós vamos ver aqui que Deus ele cria uma situação que impede então de Davi lutar contra os filhos de Israel, porque aparentemente ele já estava decidido a fazer tudo isso, ele estava aqui decidido a fazer parte, a honrar esse rei que estava lhe dando uma vida de segurança, uma vida sem conflitos. Então, convencido disso, o rei Aques argumenta com Davi que era melhor ele seguir o conselho dos seus homens e ele o deixa em Gate, ou seja, os homens do rei Aques, os filisteus, eles convencem, eles falam, cara, quem garante que Davi não vai se virar, se voltar contra nós em meio da batalha? Quem garante que ele não vai nos trair no meio dessa batalha? E aí Davi se sente confrontado, Davi se sente invadido, Davi se sente ali, sabe, de uma certa forma ele fala, poxa, vocês estão duvidando de mim, eu tô com vocês, eu falei que tô fechado com vocês. Mas o rei, ele confronta, ele entende então a direção, o conselho, ele segue o conselho dos homens ali de Aques e ele fala pra Davi, cara, é melhor você ficar aqui em Gate, vou te poupar dessa guerra, você não precisa ir para essa guerra, fica aqui. E Davi fica, Davi é livre dessa guerra, Davi é livre de lutar contra o seu próprio povo. E nós percebemos aqui com a leitura desse capítulo que Deus ele nos dá muitos livramentos que nós não temos nem conhecimento. Porque imagina só o que seria a vida de Davi se ele lutasse contra o povo de Israel. Ele ia lutar contra a sua própria promessa. Ele ia lutar contra algo que Deus derramou sobre a vida dele. Ele ia contra os sonhos maiores que Deus teve para a vida dele, sem que ele tivesse conhecimento. Ou que talvez já tivesse caído no esquecimento de Davi. Então, pela soberania de Deus, ele coloca impedimentos em nossos caminhos e ele nos impede de cometer muitos e muitos erros, de sofrer muitos danos ou até mesmo de causar muitos danos, até mesmo quando a gente não pede para que esse livramento aconteça. Deus é tão soberano em nossas vidas que ele já sabe de coisas, de situações e até mesmo de contextos, de lutas e de levantes que vão aparecer em nossas vidas que a gente nem imagina. Então, com isso, com essa leitura, com esse entendimento, com o trabalhar de Deus aqui nessa vida, nesse capítulo, nesse contexto histórico da vida de Davi, nós vemos o cuidado do Senhor com o seu povo, porque eu tenho certeza que muitas vezes esses contextos, esses livramentos, são algo presente na tua e na minha vida.
Muitas situações aí que a gente, cara, saiu, que as coisas não deram certo, que a gente estava pronto para ir para um caminho, seguir uma direção e acabou dando tudo errado e a gente não entende naquele momento. Certeza que Deus estava nos livrando de algo maior. E se você puxar aí na sua memória, com certeza você vai ter pelo menos vários exemplos. Eu tenho certeza que vários exemplos da qual Deus fez com que você fosse livre de situações que provavelmente você estava disposto a pagar um preço aí que ia causar muitos danos na sua vida. Então, como a torre forte, um dos nomes que Deus ali é chamado no decorrer das escrituras, como torre forte, ele nos cerca, ele nos protege do perigo. E como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus é perfeito em tudo que faz. Porque a justiça de Deus, ela é muito maior do que aquilo que a gente pode fazer, do que aquilo que a gente pode promover. Davi, nesse contexto aqui, só queria ser justo com aquele que estava dando uma estadia, que estava dando um conforto a ele, mas ele não percebeu que iria contra os princípios do próprio Senhor, que iria contra os sonhos de Deus, e Deus tem coisas muito maiores para as nossas vidas. Então vamos chegar ao último capítulo, ao capítulo final do nosso devocional de hoje, 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ver aqui a derrota, Davi derrotando os amalequitas, o povo que Samuel não exterminou, o povo que Saul errou, o povo que Saul falhou. Agora Davi vai concretizar essa obra. Em 1 Samuel capítulo 30, nós vemos que Davi e os seus valentes, os seus 400 homens, tendo sido ali dispersos, despedidos pelo rei Ax da batalha contra Israel, eles voltam para Ziclag, onde eles habitavam, onde eles estavam ali morando. Acontece que, ao chegar na cidade, essa cidade ali ela havia sido queimada e todos os habitantes levados cativos, levados como escravos. Quando Davi vê isso, os seus homens, eles começam a chorar muito, eles ficam tristes, eles ficam ali magoados. A palavra de Deus nos mostra aqui que eles não tiveram mais forças, eles ficaram totalmente entregues. Imagina eles que acharam ali uma cidade de refúgio, um abrigo, agora eles têm um lugar para voltar, eles têm um lugar onde podem chamar de seu e sentir em casa, sentir à vontade. Mas depois de uma frustração, porque para eles que são guerreiros, serem dispensados de uma batalha é algo frustrante. Agora eles voltam para casa e Davi, que tinha ali estabelecido uma família, que tinha estabelecido ali um lugar de paz, de tranquilidade, de esperança para continuar os seus dias, ele volta e vê tudo queimado, as pessoas que amam, as pessoas que eles aprenderam a amar foram levados cativos. Então, não bastasse isso ainda, não bastasse essa situação que já era demais, os seus homens falaram em apedrejá-lo, ou seja, ele sente ali que em algum momento ele também vai ser traído. Mas é em tempos de crises extremas que os verdadeiros filhos de Deus resplandecem. É em tempos de crises, é em tempos de dificuldades, é um tempo como hoje nós vivemos, na nossa atual situação, na nossa atual sociedade, no contexto de tudo que nós estamos passando, até mesmo com essa pandemia, que nós vemos que os homens de Deus, a fé, a esperança e o poder de Deus em nós resplandece. Diante de uma das maiores crises existenciais da vida de Davi, ele busca o Senhor e ele se fortalece no Senhor. A palavra diz que Davi, diante de toda essa dificuldade, buscou no Senhor as suas forças. E onde será que cada um de nós está buscando forças para seguir, forças para sair dos problemas, forças para sair dos contextos e das palavras ou até mesmo das situações de julgamento que a vida nos impõe? Davi, ele procura relembrar de tudo que o Senhor já havia feito até ali e como foram grandes os livramentos que o alcançaram, que os livraram de morte e tudo mais. Ele começa ali finalmente a recuperar o ânimo, ele consulta o Senhor através ali do sacerdote Abiatar, e Deus lhe dá uma estratégia que foi imprescindível para recuperar os cativos. Mais uma vez Davi nos mostra a sua estratégia de sucesso, que era buscar em Deus não somente as estratégias para alcançar vitórias nas batalhas, mas principalmente para renovar as suas forças, porque o que você conquista hoje, a vitória de hoje, as glórias que você possa viver hoje, não quer dizer que vão ser o suficientes para amanhã.
Muitos homens de Deus, a gente vai ver que tem um momento bom, conquista nesse dia uma glória, algo fenomenal e tudo mais, mas no próximo capítulo a Bíblia já começa a citar uma murmuração, uma derrota, uma tristeza ou uma situação de estar abatido e tudo mais. Então isso é normal da vida do ser humano. Agora Davi nos ensina a buscar sempre no Senhor, tanto estratégias para a vitória, como também um alento para suas dores, para suas feridas. Então, que isso também seja um grande exemplo para nós, porque só no Senhor as nossas forças podem ser renovadas. Seguindo então a direção de Deus, Davi e seus homens, eles vão lá, eles recuperam as suas esposas, eles recuperam os seus filhos, eles recuperam também os homens de Ziclag, mas principalmente eles recuperam a grande riqueza em despojos que foram repartidos entre todos aqueles homens ali. Então aqueles homens que eram desacreditados, aqueles homens que eram falidos, homens que estavam pobres, homens que estavam ali já esperando pelo fim, entraram no propósito de Davi, começaram a ser guerreiros, voltaram a ser parte de recuperar sua esperança, de recuperar sua dignidade, de recuperar sua posição, de recuperar sua autoestima, de tratarem o seu caráter ali junto a Davi. Agora eles são guarda do futuro rei, eles são um exército vitorioso novamente e estão recebendo riquezas como despojos de guerra. Olha como Deus é grande e olha como Deus promove reviravoltas grandiosas nas nossas vidas. Talvez você seja um desses homens ou dessas mulheres que se encontram exatamente igual à situação desses valentes de Davi, desacreditados, sem esperança, sem perspectiva, diante de um cenário economicamente ou até mesmo social de uma vergonha, talvez, porque era esse o cenário desses valentes. Mas Deus é um Deus de restituição, Deus é um Deus que muda situações, muda e transforma histórias. Então nós estamos vendo através da palavra que Deus tem sim para nós uma nova chance, Deus tem para todos nós um recomeço. É necessário somente um coração disposto a passar por esses processos, viver tudo isso. Se você não entende ainda quais são os propósitos de Deus para a sua vida de maneira clara, embarque no propósito de alguém que vai te levar, que vai te possibilitar alcançar essas respostas. Então, por fim, uma grande crise se transforma em uma grande vitória, e esse é o DNA do nosso Deus, o DNA de um Deus transformador, aquele que pega os desacreditados, os improváveis. Você vai analisar a história de cada um dos homens da Bíblia, são muito poucos aqueles que tinham realmente um preparo, que tinha ali um cenário preparado para que eles pudessem exercer um grande chamado, um grande legado, propósito. E a grande maioria dos que tinham um cenário preparado falharam. Agora, Deus é um Deus de improváveis, e talvez essa palavra seja para você que me assiste. Deus é um Deus de improváveis, não é aquilo que você se enxerga, não é aquilo que você entende, ou até mesmo aquilo que falaram durante o decorrer da tua vida, é o que Deus sonhou. Então, Deus ele tem sim te chamado, Deus tem propósito para a tua vida, e em nome de Jesus nós vamos viver grandes vitórias no nome de Jesus. O mesmo que está acontecendo com esses homens é o que vai acontecer na vida de qualquer um que, ao invés do desespero, através ali do desespero, do medo, de qualquer coisa parecida com isso, escolha confiar no Senhor. Então, por mais adversa que seja a situação, por mais difícil que seja a situação, Deus sempre tem um livramento, Deus sempre tem uma escolha, Deus sempre tem uma nova saída e uma nova estratégia preparada para o seu povo. Então, nós chegamos ao final desse vídeo, chegamos ao final desse devocional, na ciência de que Deus é um Deus que prepara situações, é um Deus que nos dá livramentos, é um Deus que está conosco em cada uma das nossas batalhas, um Deus que faz de tudo para que a gente possa vencer, de tudo para que a gente possa prosperar nos nossos caminhos e principalmente para honrá-lo. Deus é um Deus vitorioso. Se eu sou imagem e semelhança, se você é imagem e semelhança desse Deus, automaticamente Ele não nos fará perdedores. Então, Deus abençoe teu dia, que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.